valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e não sabe disso? João capítulo 3, versículo 10. É comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esses motivos, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores. Dirige-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros a se introduzirem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essas circunstâncias e em se tratando de problema tão essencial para si próprio, é razoável que não perguntem por que devem saber. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas
411 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte da frequência 106.9, para todo o planeta Terra, internautas, entenda, todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Ninguém nasce para sofrer, ninguém. Não acredite nessa ideia. Sabe por quê? Somos seres imortais de peregrinação em algumas reencarnações neste planeta. Já passeamos por diversos corpos. Hoje a ciência já comprova categoricamente a reencarnação. É fato comprovado cientificamente. Logo, nós somos um contínuo na evolução. Temos os reflexos das nossas caminhadas anteriores. Viemos para ajustar. Isso porque Deus sempre nos oportuniza a reconciliação. Então não vale a pena ficar com raivinha um do outro, não. Vamos nos entender como espíritos em processos de evolução. Entender que o nosso próximo também depende da nossa capacidade de auxílio e amor ao próximo, assim como ele também sabe que não precisa ficar zangado, até porque se você ficar com raiva, altera todo o seu corpo de carne, promovendo o quê? Doenças no corpo. E você quer ficar doente? Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Qualidade de vida aumentou, são para mais de 8 bilhões de pessoas. Tem gente chegando aos 100 anos de idade, fazendo as suas caminhadas aí. Então, para que desanimar? Vamos buscar entender Deus, conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto de família cósmica. E vamos dar o pontapé às nossas curiosidades. Você já ouviu aquela música da Dona Onete, A Dança do Urubu? Hoje nós vamos trazer uma curiosidade sobre os urubus. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Quantos anos vive um urubu? Na natureza, são raros os urubus que chegam a viver mais de 5 anos, embora alguns de até 16 anos já tenham sido encontrados em cativeiros, protegidos de predadores, recebendo cuidados médicos, comida e bebida regularmente. Eles podem ultrapassar aos 30 anos. Apesar destes números, a população de urubu tem aumentado significativamente no Brasil, principalmente na região Nordeste, com a ocorrência das secas. A morte do gado gera fartura para estas aves que, com um sistema imunológico extremamente especializado, ingerem carcaças de animais mortos por qualquer tipo de infecção sem contaminar-se. É a natureza sendo prodigiosa e colaborando para o ecossistema. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Vou repetir. Mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibração de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Dessa maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará.
O endereço eletrônico da ADEPA é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem. Nos informes, inclusive, a União Espírita Paraense já está com seu cartaz aí, circulando, falando do Congresso Espírita que vai ser realizado no próximo ano. Nós vamos pegar maiores informações para divulgar também aqui no Terceira Chamada. Lá também tem endereço de instituições espíritas. De repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Isso porque os nossos expositores fazem visita a essas instituições. E um outro detalhe, o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube, mas da ADEPA. Perdeu a edição passada? É só lá no YouTube, ADE-PA, e você vai ver até mesmo as edições anteriores. Nós estudamos aqui Espiritismo. De repente, passa batido aí alguns informes também. Você quer amadurecer a ideia do que foi comentado, e aí é só escutar novamente o Terceira Chamada. Então não perca. Faça também o dever de casa. Divulgue, compartilhe, porque o Terceira Chamada é de fato um programa espírita e estamos cumprindo o nosso papel. Também, se você quiser conhecer o Centro Espírita Irmã Maria da Luz, pode sim. Fica localizado à Travessa Lomas Valentinas 998, entre a Marquês de Herval e a Visconde de Inhaúma. Palestra pública todo sábado às 18 horas. Centro Espírita Raio de Sol, Avenida Independência, 66, entre a rodovia Mário Covas e a Rua Benjamin, bairro Coqueiro, Belém, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Gostou do endereço, Nonato? Não tem como errar agora, né, Nonato? Palestra pública toda a segunda-feira. Também temos o Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite WE8, Casa 535. Palestra pública toda a quinta-feira às 19 horas. E na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública toda sexta-feira às 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, grupo Amor e Perdão, salve! Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Salve este sol que incendeia as veias da América do Sul. Salve este céu que clareia as areias do mar azul. Salve este brilho nos olhos do povo dessa nação. Salve esta paz que alimenta e carrega o meu coração. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida a beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar. Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor,
salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida à beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar. Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção, salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. E vamos a mais uma curiosidade. Gente, quando nós não conhecemos, achamos que certas coisas do nosso corpo é imundície, é reflexo. O nosso corpo ele possui reflexos até mesmo de existência de bactérias até que nos fazem bem ou algumas que estão nos fazendo mal. Não vale só ficar criticando, não. Tem que entender, até mesmo para poder ajudar. Olha essa aí. Por que as pessoas têm chulé? Tu já te fez essa pergunta, Nonato? Já deve ter feito, né? Muito, né? Então eu vou... Terceira chamada vai lhe ajudar. Mesmo sem chulé, o pé tem um cheiro característico. Todos os animais produzem certas substâncias no corpo que exalam odor. São os feromônios. Eles servem para identificar o indivíduo. E em certos animais, como forma de atração do sexo oposto. O chulé aparece quando a pele dos pés é atacada por micróbios, plantas ou animais microscópicos, que acabam agindo juntamente com o suor do corpo. Quer dizer, é o próprio sistema de defesa, um sistema de alarme dizendo que você tem que cuidar do seu lindo pezinho, porque senão causa feridas, infecções e por aí vai. Então, viu algum odor estranho nos pés? Vá logo ver se não tem algo estranho e cuide dos seus lindos pezinhos. Que, aliás, tem muita gente aí desencarnando ou morrendo na linguagem popular com pequenos ferimentos no pé e não dão valor. Aí vai a bactéria, se aloja em outra parte do corpo e tchau e bênção, é café na certa. Mas a gente não quer que isso aconteça, não quer. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino por Nonato França. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é de Deus, o infinito. Nem o ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gostas que os outros lhe controlem o pensamento. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 24 de agosto de 2025. Enterro com cachaça e alegria chama atenção no Pará.
essa moda pega, Nonato, mas vamos lá. Autor Tarek Duarte, fonte Orem News. Enterro com cachaça e alegria representa muito mais do que uma simples cerimônia fúnebre. Ela simboliza a forma única como o povo paraense enxerga a morte e a despedida. No município de Curuçá, localizado no estado do Pará, pertencente à mesorregião do Marajó, uma tradição cultural inusitada desperta a atenção de moradores, internautas e visitantes de todo o país. O enterro com cachaça representa uma das manifestações mais singulares da cultura paraense, onde luto e festa se misturam em um ritual único que desafia convenções sociais, tradicionais. Segundo os locais, já é habitual beber o morto durante o cortejo fúnebre para celebrar os anos vividos pelo falecido e reunir conhecidos em sua homenagem. Curuçá, carinhosamente conhecida como Terra do Folclore, possui uma rica herança cultural que se manifesta por meio de diversas tradições. Essa miscigenação cultural explica, em parte, a naturalidade com que os curacienses abraçam tradições que misturam elementos aparentemente contraditórios, como velórios e celebrações. Em localidades como São João do Abade, distrito de Curuçá, existe o cortejo fúnebre, conhecido como frete, que consiste em um enterro descontraído, repleto de músicas, agitação e animação. Essa prática cultural representa muito mais do que uma simples cerimônia fúnebre. Ela simboliza a forma única como o povo paraense enxerga a morte e a despedida. A tradição quebra paradigmas ao transformar o momento tradicional marcado pela tristeza em celebração da vida da pessoa que partiu. Nonato França, tem uma curiosidade aqui que sempre eu coloco, que existe no futuro estão se pensando em fazer dos cemitérios plantações, aonde o corpo ele é enterrado com uma pequena árvore, certo? É o Cápsula Mundi, que consiste em que o próprio corpo em decomposição serve de adubo àquela árvore. Fato é, Nonato, que as pessoas já estão entendendo que realmente a morte não existe. Dentro dessa cultura até, as pessoas entendem que a morte não existe. Choca para algumas pessoas, mas para nós espíritas é até uma forma de despreendimento, né, das coisas materiais, não é? A matéria aqui resgatada pelo Diário Online, do dia 24, não é? E que traz como autor o nosso irmão aqui, Derek Duarte, de Orem News, ela tem de algumas considerações a ser feito para que a gente não venha, de certa forma, dar um sentido único, como as suas próprias palavras diz, a esse contexto, digamos, folclórico, porque nós devemos observar que a morte, dentro não é nem de contexto, e nem de costume, nem de tradição, mas de uma ordem natural das coisas, em que os parentes, amigos e todas as outras pessoas levam com seriedade e no seu aspecto principalmente religioso. Então, eu me permito dizer que foi muito infeliz quando ele colocou isso como única, ainda colocou o paraense, né? A forma única como o povo paraense enxerga a morte e a despedida. Não é verdade. Isso é verdade. Isso não é verdade. Até agora, uma análise, né, do próprio autor, dele, né? Então, com relação a costumes, tradições, digamos assim, que traz essa miscigenação, essa concepção de morte, alegria, isso em todo o país tem, em todas as eras tribais do mundo sempre existiu. Não é diferente lá no Marajó e em alguns aspectos também, porque eu sei que o Marajoara por si só, ele não participa dessas circunstâncias, não é mesmo? Como um todo, em termos de entendimento de comunidade. Então, mas serve para a gente realmente compreender e serve até como um ensinamento para nós trazer, resgatar essa questão que está voltada às tradições marajoaras de beber o morto. Aliás, Douglas, eu quando iniciei a minha vida e que comecei a compreender um pouco as coisas, eu já via falar nisso até aqui mesmo em Belém, de beber o morto, não é? Aquela cachaçinha que rola, digamos assim, meio que às escondidas, enquanto digamos assim,
o que é aquilo que acontece à noite, que agora eu me esqueci, me ajuda aí. É o velório. O velório. Enquanto o velório acontece, não é mesmo? Tem isso. De forma natural, espontânea, mas com restrições. Eu vi isso aqui em Belém quando eu era jovem. Adolescente, vi isso aí. Mas com esses festejo e fanfarra, eu nunca tinha visto. Mas se tem, vamos respeitar. Olha, você falou uma coisa aí, Nonato, que me chamou a atenção. Algumas pessoas, elas tentam normalizar o errado. Com certeza. Eu gostei da sua análise. No texto, no início ele diz, e no final também ele vai novamente dizer que é uma coisa que o paraense... não, mas não é assim, não. É verdade, pelo menos nós temos aí, aqui grandes empresas aí que têm os seus cemitérios, parques e tudo mais, então não vamos generalizar a matéria. O que prevalece é a concepção religiosa, a respeitabilidade àquele morto e aos parentes que estão ali ao seu redor. Na realidade, o que falta ainda para nós é entender a morte e como realmente deve ser feito a devida passagem, como diz o ditado. Então a pessoa desencarnou, não é fazer festa, mas ter aquele culto da respeitabilidade, agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação. Você me chamou a atenção e eu acho que a gente vai até nos nossos programas e palestras rever esse negócio aí, porque daí passa a banalizar, porque até mesmo a gente não sabe como a pessoa desencarnou, né? Se a pessoa desencarnou no momento de profunda dor e tristeza, doença e tudo mais. Tragédia. Aí a pessoa fica comemorando alegremente, o outro vai sofrer lá do outro lado. Com certeza. Olha, gente, gostei, Nonato, eu não tinha olhado por essa ótica, mas a gente tem que rever essa forma de comemorar e beber o morto. Sim, Douglas, com relação a essa questão, é natural no ser humano ele querer que aquela verdade que ele concebe como verdade seja uma verdade que o povo aceita como verdade. Então ele chama a atenção do povo, por exemplo, com todo respeito às religiosidades, o povo de Deus. É muito comum a gente ver isso aí, o povo de Deus. Quando na verdade o povo de Deus somos todos nós. Mas a gente acha que o povo de Deus é no seu aspecto somente religioso. Sim. Olha, aqui presente, Antônio. Antônio, qual foi a sua análise, Antônio? Que fazia parte do contexto dele de vida, não é mesmo? Fazia parte, então não é por isso que vamos dizer que está errado, não é esse aspecto. Mas tem que ser revisto, porque até mesmo nas reuniões mediúnicas tem espíritos que chegam e reclamam da forma como são lembradas em vida. Então, meus queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Espírita Terceira Chamada, estamos analisando uma matéria do Diário Online e é sempre bom a gente rever os nossos comportamentos. Devemos entender o que seja o mundo espiritual, como a pessoa realmente é recebida no mundo espiritual e se vale ou não a pena fazer toda essa parafernália. Essa aqui é a realidade. Se o dito morto pediu, vá lá. E quando ele não pede, você sabe como é que está a situação dele do outro lado? A única coisa que vale mesmo a pena é aquela oração, aquele recolhimento e aquele respeito, sabendo que a pessoa está de fato ali, vivinha da Silva, porque nós somos o contínuo na evolução. Gostei da matéria, gostei da análise, gostei da participação do nosso querido amigo Antônio Francisco, que está hoje aqui conosco. E é isso aí. Vamos aprender a agir a nossa mente, os nossos sentimentos, sem prejuízo até mesmo de futuras obsessões, porque tem morto que quando sabe que fizeram alguma coisa leviana, ele vem perseguir, ele persegue. Então vamos lá. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Arraial do Pavulagem, teu olhar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
tem as linhas, os traços, laços, timão, caminhos d'água e das loas, pra caminhar corações. Teu olhar, fada minha, aquece em mim o condão. Teu coração é um desejo gostoso de cavalgar. Tenho canções de aliança, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão, no céu azul pra alegrar o teu olhar. Tem as linhas, os traços, laços, timão, caminhos d'água e das loas, pra caminhar corações. O teu olhar, fada minha, aquece em mim um condão. Teu coração é um desejo gostoso de cavalgar. Tenho canções de aliança, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão, no céu azul pra alegrar o teu olhar. Tenho canções de alianças, canções de rios e arraiais, fogueira acesa e balão, no céu azul pra alegrar o teu olhar. E vamos de curiosidades, como surgiram os apelidos. Desde a Roma Antiga, os apelidos já eram utilizados. Ciprião, o africano, Cantão, o velho, ou Plínio, o moço. Eram artifícios dos quais as pessoas lançavam mão para identificar indivíduos com o mesmo nome. Com o tempo, era comum apelidos acabarem se incorporando aos sobrenomes. Que às vezes as pessoas se identificam até mais com o apelido, característica do corpo e por aí vai. Agora aquela mensagem de autoestima. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino por Nonato França. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
O Espiritismo, como espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 567 do Livro dos Espíritos. Costumam os espíritos interferir em nossos prazeres e ocupações? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência. Tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com a sua natureza. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhe excite ou modere as paixões. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguirem neles. Quer dizer, Nonato, questão de frequência, certo? Questão de comportamento. E aquele detalhe, né? Eu encontrei com o Lemos Júnior na portaria, ele disse: Douglas, as influências elas existem. E como é que a gente se livra do mal? Ora, atraindo os bons, é não criar sintonia. Então, realmente, é a sintonia que nós nos deparamos também com a pergunta e resposta, né, Nonato? Com certeza, mas aqui tem uma peculiaridade. É que naquela pergunta que Kardec faz com relação aos espíritos, com relação às ações, o que responde? De ordinário são eles que vos dirigem. Mas aqui na questão 567 é diferente. Eles perguntam se há uma interferência nos nossos prazeres e ocupações, que são outras situações dentro da situação da ação, não é mesmo? E aí a resposta vem de imediato: os espíritos vulgares sim. Os espíritos superiores não. Porém, quando assim o fazem, eles fazem uma avaliação criteriosa para ver a necessidade de aguçar em nós essas paixões e prazeres para a nossa aprendizagem. No caso dos espíritos inferiores, não, é para o nosso deleite e o deles também. Ou seja, nós dois, digamos assim, eu e o meu obsessor nesse aspecto, tá certo? Vivemos esses prazeres para a nossa derrocada, que a gente nem percebe muitas das vezes. Então, a gente tem, queridos ouvintes, que compreender essas circunstâncias, porque o prazer é um aspecto natural da nossa animalidade ainda, e é necessário, porque pelo prazer a gente vai aprimorar o nosso sentimento de amor, tá certo? E também em outras situações. Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque mesmo que isso seja permitido, que os espíritos inferiores usem isso para o seu deleite, ou então para o seu prazer, como nós dizemos, mundanos, mas ele tem uma finalidade também. A gente acaba cansando dessas circunstâncias. A gente acaba buscando uma outra situação e diz assim: meu Deus, chega dessa circunstância de prazer pelo prazer. Há que ter uma utilidade para mim. Muito bem. E aquele detalhe, né? A questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de nos desviar desses pendores, desses maus pensamentos, educar os nossos comportamentos para não dar liberdade a esses espíritos. E vem a figura dos benfeitores espirituais. Eles estão ali prontos para nos auxiliar.
Aí tem aquela questão do livro dos espíritos, né? Como eu posso me desviar dos maus espíritos? Atraindo os bons. E como você atrai os bons? Fazendo coisas boas. Isso é uma sabedoria, sabedoria divina e também oriental, de muitos anos. Antes do cristianismo já tinha essa concepção. E aí, recordando o nosso Senhor Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, vigilância e oração. Sempre a gente tem que estar revendo o que nós estamos pensando e fazendo. Porque nós que atraímos através das nossas ações e pensamentos. Temos a liberdade, somos livres. Mas quando alguém quer nos infernizar, eles vão pegar o quê? Na nossa forma de pensar e agir. Então a gente sempre tem que ficar o famoso conhece-te a ti mesmo. Só para ficar bem clara essa questão do prazer, queridos ouvintes. Quando a gente tem o prazer da gula, por exemplo, o que acontece? A gente come com todo aquele prazer. Depois que a gente satisfaz esse prazer, vem o quê? A frustração. Aí a gente aprende a compreender a razão do prazer, não como frustração, mas a frustração que ela propicia para que a gente corrija o nosso comportamento. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música e fique com André Pirolas. A família é o lugar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. A carne é fraca. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A carne é fraca.
Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim, um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpável se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo, e só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos atrair os bons espíritos? Nonato fez uma colocação lá em cima no Revelações no Tempo e no Espaço. Vamos nos policiar, recordou Jesus também, nós, na nossa análise, vigilância e oração. E a oração é aquele momento especial que nós iremos realmente refletir, sintonizar com as forças poderosas da natureza, recordando o nosso Senhor Jesus Cristo, que não colocou dificuldade nenhuma mesmo de a gente conversar com Deus. Enquanto que existe tanta aí religiões e seitas que para você conversar com Deus tem que ficar jejuando, tem que ficar de joelho no milho, vela e tudo mais, roupa branca, que nada. Jesus simplificou a coisa. Sabe como? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E o Terceira Chamada promove esses instantes de recolhimento,
Nós, na nossa oração, tem dado frutos tão positivos porque nós vibramos na mesma frequência. Você vibra aí do outro lado, na frequência do bem. Nós aqui, essas forças, elas se unem aí na natureza e vai beneficiar muita gente. Mas aí você está dizendo, Douglas, mas hoje eu não estou legal não tem problema nenhum. Basta sintonizar aquela velha frase de Jesus, tu crê? Aí, creio, Senhor, então pronto, a tua fé te salvou. Então, se você não está bem, mas fique recolhido aí, que o Nonato aqui, o Toninho aqui, nós e uma equipe vai vibrar por você. E agora, se você está a 1.500 km por hora, vamos fazer a caridade? Vamos doar energia? Isso porque Deus existe. Jesus já mostrou isso e vem o Espiritismo nos sinalizando os benfeitores espirituais. Todos nós temos espíritos amigos que nos auxiliam na nossa própria reencarnação. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já possui, porque nós temos níveis de evolução. Vamos vibrar. E olha só quem vai participar conosco neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, Celso e Clara na Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel, Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Lácio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai.
Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Abrir a mente para novas ideias é apenas uma questão de escolha. Ou você fica no ninho ou aprende a voar. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.